Haaland não existe. Simplesmente foi eliminado para a Noruega. Eliminado para a Noruega. E é incrível, cara. É incrível que falta amor. Falta amor pela camisa do Brasil e é sinistro. Vamos ver o que o pessoal tá comentando sobre essa merda. Se o presidente Samir for um presidente de... ele tem que chegar e mandar o Ancelotti embora e desfazer o contrato que ele fez. Primeira coisa que ele tem que fazer. Segundo, é que a gente... desculpa, eu discordo de você, Capriotti, a gente jogou porra nenhuma no segundo tempo. A gente não deu o chute no gol, que por sinal o lance que teve pra fazer o gol foi quase um gol contra, que o goleiro tirou. Ele substituiu de uma maneira equivocada. Vocês que estão aí na Copa, vocês nunca viram esses caras jogarem juntos. Verdade. Então, é tudo errado. São 5 presidentes que foram destituídos do cargo. Eu falo isso há 20 anos aqui na Band. 5. O que entrou agora saiu, né? É uma coisa impressionante. Agora o Neymar quer chorar no meio do campo. Não tem que chorar não, meu irmão. Não tem que chorar não. Você não foi titular, os caras não te colocaram. Levaram o Danilo, levaram o Rafinha, levaram jogadores que não tinham condições. Casimiro que ele bancou, Danilo que ele bancou. Uma geração perdedora, uma geração que não ganhou porra nenhuma. Tem 6 jogadores aí que ganharam uma Copa América. Só. Foi vergonhoso desde o começo. E tudo que aconteceu antes desse jogo, a gente viu. Jogamos bem no primeiro tempo, o primeiro jogo. Jogamos 1 tempo e meio. Foi uma vergonha. Foi vergonhoso. Esses caras são perdedores. É uma geração de mentira. De mentira. Essa é a verdade. Olha, o Neto. Pois não. Desculpa, Zaidão, o Endrick agora é consolável. Imagina. Porque o Endrick tá inconsolável no meio do campo, porque ele perdeu a bola do jogo quando estava 0-0. E o Alisson vai lá conversar com ele. Então as reações dos jogadores brasileiros, elas são diversas, alguns sentido mais que outros. E agora sim os jogadores começam a se preparar para sair, Zaidão. E me chamou a atenção, Pretzel, quando você disse que o Ancelotti acabou o jogo, ele saiu junto com o Fábio Seixas, porque o Tite apanhou para burro quando fez isso contra a Croácia, né? Ele saiu, ele não foi consolar ninguém, conversar com ninguém, cumprimentar ninguém, ele foi pro vestiário. E agora o Ancelotti faz a mesma coisa, vira as costas e se vai, né? O Capriotti, eu até falava antes do jogo, o Brasil teve uma partida legal contra a Escócia e o primeiro tempo contra o Haiti, convenhamos. O segundo tempo contra o Haiti também foi ruim. Na verdade, Capriotti, na minha opinião, o Brasil, a seleção brasileira joga um futebol medíocre desde 2010. Eu não vi uma grande partida, estou falando de seleção brasileira, não é jogou mais ou menos, uma grande partida da seleção brasileira desde 2006. E olha que 2006 também não foi nenhuma maravilha, mas tinha um grande time. 2010 para cá só vi jogos medíocres, principalmente de 14 para cá. Naquela Copa de 14, o Brasil não jogou nada. Eu estava dizendo aqui, não adianta esse discurso ufanista, idealizado, só o Brasil tem 5 Copas, a Noruega nunca ganhou coisa alguma, é verdade. Mas se isso ganhasse jogo, o Brasil não teria sido eliminado pela Bélgica e pela Croácia, e agora pela Noruega. E só para concluir, os caras que ganharam 5 títulos não jogam mais. Não jogam mais. Pentacampeão é verdade, mas os caras que ganharam não jogam mais. E esses caras, desde 2010 para cá, nem se aproximam de ganhar uma Copa do Mundo. Porque 98 ainda foi para a final. 2010 para cá, nem se aproximam de ganhar uma Copa do Mundo. 8ª de final. A última vez que isso aconteceu foi em 66, quando na verdade era a primeira fase, já era 8ª de final. Então o Brasil, 8ª de final, porque tinha aquele negócio da síndrome das quartas de final. Agora regredimos para as 8ª de final, Capriotti. É isso aí. Bom, eu tenho dito desde 2014, depois do 7-1, todas as eliminações da seleção brasileira, eu sempre estive presente trabalhando todas as eliminações. Mas desde 2014, depois do 7-1, eu tenho chamado a atenção para isso, Zaidan, você da mesma maneira, o Neto da mesma coisa. Gente, nós estamos evoluindo. E ninguém está fazendo nada para frear isso. É muito claro, é a olhos
nus que nós estamos vendo que o futebol brasileiro evolui. Definha. Aí vem os dirigentes também, né, Capriotti? Aí vem o Tite. Não, claro, então, mas é lógico. Mas aí vem o Tite, que teve uma geração. Aí, ó, são 19 jogadores do Tite aí, pô. O que a gente teve? São três Copas da maioria dos jogadores. São 2 Copas da maioria dos jogadores. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Nada. Aí na hora porque é fraca. Aí na hora a geração é fraca. Então, mas na hora que teve um pênalti pro Vinícius Júnior bater, ele não bateu. Não é? Não é verdade? Aí veio o Neymar chorar agora no meio campo, fazer uma narrativa de coitadinho. Bom, peraí, o Pretzel, você tá me chamando, Pretzel? Ô Capri, só pra registrar, Fala teve lá, a remada agora ali da torcida com os jogadores e a comissão técnica. Aquele bumbo foi batido pelo Haaland. Hoje o Haaland bateu muito bem o bumbo 2 vezes contra a seleção brasileira. O Brasil hoje foi o bumbo, né? E aí o Haaland chegou e bateu 2 vezes na gente. E agora tocando a-ha, que é uma banda norueguesa. Take On Me. Rapaz, olha, vivemos para ouvir isso no estádio de futebol. A eliminação da seleção brasileira para a Noruega ao som de a-ha. E depois a gente vai explanar mais nessa eliminação, mas não é uma eliminação de hoje não, viu, gente? Não vamos achar que foi hoje não. Há muito tempo o Brasil tá bagunçado, 4 técnicos no ciclo, aí o treinador que vem contrata e convoca 15 caras que fracassaram na Copa de 2022. Eu acho que o seu Ancelotti, que chega ao 17º jogo dele no comando da seleção, poderia ter feito coisa melhor. E olha, não foi o Danilo hoje não, hein? O Danilo a gente tá falando, a gente não é oportunista, a gente não tá falando do Danilo agora, a gente tá falando antes da Copa, falamos do Casimiro, falamos do Igor, e quem que pagava pau pro Igor Thiago aqui, pro Ibanez, quem que pagava pau pro Danilo, quem que pagava pau pro Casimiro, quem que pagou pau pro Neymar, quem que pagou pau pra esses caras todos? Quem que fez isso? Inventou esses caras, não bancou esses caras, não tirou quem tinha que ter tirado, não teve peito de chegar pro Casimiro e falar: Casimiro, desculpa, não dá. Ô Danilo, desculpa, não dá. Coisa, né? Ele foi contratado, ele foi convocado pra fazer isso, entendeu? Ele foi convocado pra fazer isso. A gente arregaçou o Tite em 2 Copas do Mundo. E agora temos que arregaçar também o seu Ancelotti. E o Dunga também. Só que o Dunga não se vendeu, né? Agora, a CBF cometeu uma falha grotesca. O Capriotti não vai concordar, mas eu continuo com esse ponto. Não era para ter feito uma renovação de contrato. O João Paulo defende essa minha tese também. Não deveria ter renovado o contrato dele antes dessa Copa terminar. Termina a Copa, avalia o trabalho e depois você renova. Peraí. A questão é a seguinte, Neto. Só um minuto. É que eu fui citado aqui. Eu vou responder o Quesada. Fala, Netão, pode falar. Sabe o que é? É esposa pra dar com pau, é filho, é filha, é pai, é mãe, é ingresso, é festa, é boate. Vocês esqueceram disso não, né? Aí, que mais? Não. Então vamos lá. Sabe o que é? É 2 dias de folga, 3 dias de folga. Vocês vê o Messi em balada? Vocês vê o Messi comprando relógio? Vocês vê o Cristiano Ronaldo? O Harry Kane? Vocês vê um monte de gente lá? Vocês vê um monte de família lá? Essa palhaçada que fizeram aí? É o seguinte, em relação ao Ancelotti. Não, em relação ao Ancelotti é o seguinte. É claro que eu falei e falei mesmo. Eu acho que o Ancelotti tem que continuar. Eu acho que ele tem que continuar, mesmo com essa campanha patética, com os erros patéticos do Ancelotti. Eu acho que ele tem que continuar por um motivo muito simples. Não tem outro. O Brasil, outro erro do Brasil. Nós não estamos formando técnico. Não é só jogador que a gente não forma. A gente não forma treinador. Nós não formamos, porque se mandar o Ancelotti embora, nós vamos ter que buscar um no mercado externo de novo. Nós vamos ter que buscar outro de fora. Mas quem é melhor que o Ancelotti hoje? Bom, tem vários aí, talvez você pudesse trazer para assumir a seleção brasileira. Mas o professor Pardal, que acreditou, porque quando ele botou o Martinelli contra o Japão e deu certo, que era uma substituição improvável e deu certo, ele acreditou que ele é o professor Pardal. E ele podia botar o Ederson hoje, que ia dar certo, e o Ederson ia marcar o gol da vitória da seleção brasileira. Podia deixar o Casemiro andando em campo de novo
que o Casemiro ia marcar o gol da vitória da seleção brasileira. Então o professor Pardal hoje não deu certo. Errou na convocação, que nós cansamos de alertar. Errou nos jogadores que ele escolheu para trazer aqui. Grupo errado, desequilibrado. Meio de campo não tinha. Ele foi adaptando. E chega uma hora que não dá certo, porque vai afunilando a competição, o grau de exigência vai crescendo, os puxadinhos, os remendos não dão certo. Até uma fase dá certo, depois não dá mais. E foi o que aconteceu hoje. O puxadinho do Ancelotti, do professor Pardal, não deu certo. E nós caímos nas oitavas de final. A gente vai começar a cair em oitavas agora? Será que é isso que vai começar a acontecer com o futebol brasileiro? É, porque é visível a nossa involução, o nosso nanismo no futebol mundial diante de outras seleções que antes a gente passava o carro. Mas é como disse o Zaidan, a gente fica com essa soberba, temos 5 estrelas, somos pentacampeões, não somos mais, esquece. Não dá mais para ficar com esse discurso. Ou a gente bota a bola no chão e reconhece que nós somos hoje uma seleção mediana do futebol mundial, ou então a gente vai continuar tendo vexame aqui. Capriotti, só que é o seguinte, ontem a Argentina teve dificuldade de ganhar, a França teve, a Alemanha... Mas olha a seleção dos caras. Não, mas eu tô falando de futebol. Olha a seleção dos caras. Não, eu tô falando de futebol. Mas a gente não pagava pau pra todo mundo aqui? Todo mundo achando que a gente ia chegar. A gente não... Eu não sou o tipo de gente que depois que o cachorro tá morto eu fico pisando. Eu não faço isso. Mas vocês acreditavam mesmo? Vocês achavam mesmo que um time que tem 2 dias de folga, que vai pra churrascaria, que leva um monte de gente, que um treinador que não sabe quem é o time, que não sabe substituir, que é conservador... gente... A gente teve dificuldades com o Japão. A gente jogou um primeiro tempo medíocre com o Marrocos. A gente ganhou do Haiti. A gente fez um monte de matéria pros caras da Globo. Luciano Huck. Os caras só fizeram matéria com os caras. Os caras ficaram só com uma determinadas pessoas. É verdade, é isso, é verdade. A gente foi iludido por um monte de gente. E você fez bem em mencionar o Dunga, que foi o cara que não se vendeu. Foi o único cara que não se vendeu, e eu sou arrependido e pedi perdão pra ele. Ele não se vendeu. O seu Ancelotti se vendeu por um monte de propaganda. Na hora de fazer uma convocação, na hora de levar o Neymar que não era pra levar, deixamos o João Pedro, deixamos o Pedro, deixamos o Gerson, deixamos o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não levamos o lateral direito. Não tivemos jogadas pelas laterais. Foi uma vergonha, porra.